Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 8. Antes de iniciar o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Se gostar do vídeo, curta e também toque no sino para que você possa receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós finalizamos com a morte do Estevão, do diácono Estevão, que também era um evangelista. E a gente viu que, dentre aqueles fariseus, as pessoas que aprovaram a morte de Estevão por apedrejamento, estava Saulo de Tarso. Saulo de Tarso é um fariseu, conhecedor da lei, e que a gente vai ter maior conhecimento dele nos capítulos posteriores, ok? Aqui no capítulo 8, a gente vai ver que acontece a primeira perseguição aos cristãos. Como já diziam os profetas do Antigo Testamento e também Jesus, que dizia que haveria uma grande perseguição por causa do nome de Jesus. Isso aconteceu naquela época, outras perseguições ocorreram durante esses 2000 anos e continua hoje acontecendo no mundo todo, onde aproximadamente 260 milhões de cristãos espalhados do planeta sofrem a perseguição ou moral, ou a perseguição física, ou até a morte acontece. Aqui a gente vai ver que esses cristãos, eles vão ser dispersos de Jerusalém, porque Jerusalém foi onde iniciou a pregação do Evangelho, onde iniciou a igreja cristã primitiva, onde ela se organizou. Mas com a chegada aqui do Saulo de Tarso, a perseguição agora aos cristãos vai aumentar consideravelmente, que muitos deles sairão de Jerusalém para outros lugares, fugindo das prisões e de mortes, mas que irão continuar levando a mensagem do Evangelho. Vamos iniciar o estudo do capítulo 8. Também Saulo consentia na morte dele, aqui na morte de Estevão. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os trancavam na prisão. Os que, porém, andavam espalhados, iam por toda parte pregando a palavra. Aqui a gente observa que Saulo de Tarso, a partir do momento que ele aprovou a morte de Estevão, aqui a igreja cristã ela crescia cada vez mais, aqui ela multiplicava-se, porque o testemunho era forte, e ali o Espírito Santo de Deus habitava e era forte na vida daqueles cristãos que iniciava na igreja cristã primitiva, ao ponto que Saulo começou a se organizar ali os líderes judaicos para que pudesse perseguir e encontrar nas residências aqueles seguidores de Jesus Cristo e levá-lo à prisão. E queriam que eles negassem a fé em Jesus, eles não negavam. Então muitos morreram, muitos foram presos e muitos foram dispersos. Aqui, como diz a palavra, eles foram para as regiões da Judéia e de Samaria, regiões ali, Jerusalém, que pertencia à província da Judéia, e eles saíram para outras cidades próximas. Um pouco à frente existia a província de Samaria, que também era o lugar onde tinham os samaritanos. E ali muitos cristãos, na hora da fuga, foram para essas cidades para levar a mensagem do Evangelho de Jesus. E muitas vidas foram alcançadas. Muitos se converteram ao Senhor Jesus Cristo por causa dos milagres, por causa do próprio Espírito Santo que tocava no coração daquelas pessoas,
e a igreja de Cristo crescia e se multiplicava mesmo diante da perseguição. Versículo 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes Cristo. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente praticara naquela cidade a feitiçaria, iludindo o povo de Samaria. Dizia ser um homem importante, e todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os havia enganado com a sua mágica. Quando, porém, Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado, seguiu Filipe. E, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam maravilhados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhes disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. É certo que tu não tens parte nem direito nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-se desse teu pecado e ora a Deus. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fiel amargura e preso pelo pecado. Respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes me aconteça. Tendo eles testemunhado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e, em muitas aldeias dos samaritanos, anunciavam o Evangelho. Aqui a gente viu que o Filipe, um dos 7 diáconos, que fugiu na perseguição, e em Jerusalém ficaram apenas os 12 apóstolos, o restante saiu para outras cidades, fugindo da prisão. Aqui a gente vai ver que Filipe, esse chega em Samaria, e quando ele chega em Samaria, cidade dos samaritanos, onde lá havia um problema muito grande com os judeus, que eram pessoas que os judeus rejeitavam. Aqui os samaritanos ouviram a mensagem de Jesus Cristo, através de Filipe, e ali muitas e muitas vidas foram alcançadas por Cristo, e muitos foram batizados em nome de Jesus Cristo. Chegou ao conhecimento de Pedro e de João, que lá em Samaria havia muitas vidas, haviam entregues a Jesus Cristo. E lá eles foram, e ali eles oraram e puseram as mãos sobre as pessoas, e ali elas receberam o Espírito Santo. Porque quando nós cremos na palavra do Senhor, quando nós confessamos os nossos pecados a Cristo, e quando nós arrependemos da vida que a gente leva e pede para ser transformado, esse novo nascimento, Deus age na nossa vida e dá esse novo nascimento.
E assim acontecia lá em Samaria. E sendo que sempre no meio de pessoas, o ser humano pecador, acontece muitos aproveitadores. E aqui em Samaria tinha esse Simão, que era um mágico, ele era um feiticeiro, era uma espécie de bruxo. E quando ele vê a palavra de Filipe, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ele também se converte. Ele é tocado pelo Espírito Santo, mas ele não compreende a mensagem do Evangelho. Ele quer, com aquele poder de Jesus Cristo, ele quer fazer as coisas para ganhar dinheiro. Assim como muitos nos dias de hoje ainda tem essa mentalidade de querer se apropriar de alguma coisa, ou usar a fé, usar o Evangelho para tirar proveito. Naquela época acontecia, só que naquela época a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo ali não deixava que aquilo acontecesse. Mas hoje a gente vê que muitas pessoas até se convertem, muitas pessoas até que compreendem a mensagem do Evangelho, mas elas se deixam levar por vaidades e muitas delas esquecem de orar, esquecem de ler a palavra de Deus e são moldadas pelo esse mundo. E muitas das vezes deixam de ter esse poder dado pelo Espírito Santo para fazer as coisas que agradam a Deus e vão querer fazer as coisas que agradam ao homem. E aqui esse Simão chegou ao ponto de falar para Pedro que queria que ele impunha as mãos sobre ele para que ele pudesse receber esse poder de ganhar dinheiro. Olha só, mas como o Espírito Santo e como Pedro via naquele homem que aquele homem estava querendo se aproveitar. E Pedro simplesmente diz: olha, tu não tens esse direito a esse poder, porque tu está em pecado. Ele estava ainda no início da conversão, ou seja, ele não tinha conhecimento, ele não estava alimentado na palavra, porque quando a gente se converte, quando a gente entrega a nossa vida para ser guiada por Jesus, o Espírito Santo vai agir na nossa vida, ele entra e ali ele faz morada e ali ele transforma o nosso caráter, ele nos faz fazer coisas que agradam a Deus, ele faz com que nós possamos procurar ler as Escrituras, que a gente entre em oração, que a gente possa estar com os irmãos em Cristo, e ele molda a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, e a gente tem que deixar isso acontecer. As coisas passadas ficam para trás, e vês que se fez tudo de novo. E aqui esse feiticeiro, ele chega ao ponto de pedir a Pedro que ore por ele, para que ele não possa receber, não possa ser castigado. E Pedro orienta, ora para que as coisas ruins não aconteçam contigo, porque tu está entendendo tudo errado. O Evangelho não é para fazer essas coisas, o Evangelho é para a obediência ao reino, para procurar fazer as coisas do reino. O Evangelho não é para que nós possamos receber bênçãos materiais. Elas podem até acontecer, mas isso de acordo com a vontade de Deus. Mas o cristão, o verdadeiro cristão, ele procura agradar a Deus, ele procura andar de acordo com os ensinamentos que Jesus e os profetas deixaram. Ok? Continuando. Versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e partiu. No caminho, viu um etíope, eunuco, e importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto voltava para sua casa, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e suba neste carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendestes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. O lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro,
E como está mudo o cordeiro diante do tosqueador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: peço-te que me digas a quem o profeta se refere, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu-lhe Filipe: tu podes, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, mas, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe apareceu em Azoto e, ao passar, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Aqui a gente viu que Filipe pregou em Samaria aos samaritanos, e lá muitas vidas foram alcançadas, a ponto de Pedro e João ficaram sabendo que muitas pessoas estavam aceitando a Jesus Cristo lá em Samaria, foram para lá e fortaleceram mais o Evangelho. Depois, Filipe se dirigiu, estava em um caminho, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, falou ao Filipe: vai até um determinado local que eu te envio. Enviou para um caminho onde estava um eunuco lá que era funcionário da rainha de Etíope. O que é um eunuco? O eunuco, a definição de eunuco, é alguém que foi castrado ou também um alto funcionário do rei, de uma rainha, naquela época. E esse eunuco, ele estava indo para Jerusalém, estava indo para a Judéia, para saber sobre Jesus Cristo, saber sobre Deus, porque ele queria conhecer, ele queria se converter. Mas, quando o Espírito Santo envia Filipe até o eunuco, o eunuco está lendo as Escrituras e não entende o que está lendo. Quando o eunuco pede para que Filipe suba ao carro e ali possa ajudar a ler o que ele estava procurando entender, e ele estava lendo Isaías, naquela passagem no Antigo Testamento que Isaías fala que o Filho de Deus, o Messias, quando viesse ao mundo, ele iria ser preso, iria ser torturado, mas que ele não ia abrir a boca, ele ia morrer igual um cordeiro. E aqui o eunuco, ele não entende, então ele pergunta a Filipe: a quem o profeta está se referindo? A ele mesmo ou a outra pessoa? Aí é quando o Filipe diz: não, o que você está lendo aí é o que aconteceu, é o que é o Jesus, é o Messias, que veio aqui e foi preso, morto, crucificado, e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Jesus, esse é o Messias. E então o etíope pergunta: e aí, como é que eu faço para me batizar, para crer nessa pessoa, entregar a vida para ele? Aí o Filipe disse como é que era o procedimento do batismo, e ele ali foi batizado por Filipe e também recebeu o Espírito Santo de Deus, porque o dom da conversão é o recebimento de graça do Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo em seu coração, se arrependem e entregam a vida ao Senhor, recebem o Espírito Santo de Deus, que vai habitar eternamente com ele aqui na terra. Então, Filipe, depois de ter levado a mensagem do Evangelho para o eunuco, aqui a Bíblia fala que
Filipe foi arrebatado, ou seja, ele foi levado dali lá para outra região, mais precisamente lá para Gaza, onde lá ele também pregou o Evangelho. Então, meus irmãos, aqui nessa mensagem do capítulo 8, a gente está observando que a grande perseguição que iniciou, e aqui a gente vai ver que a partir do Filipe começa a pregação em outros lugares, não só em Jerusalém, porque a igreja cristã primitiva começou em Jerusalém. Com a dispersão, com a perseguição, eles tiveram que ir para outros lugares. Então ali houve a pregação em Samaria, depois eles foram para Fenícia e assim por diante. A gente vai ver lá na frente que a mensagem do Evangelho vai chegar à Ásia, vai chegar em Roma, e assim começou a igreja cristã primitiva na grande perseguição. Nos dias de hoje, a gente também sabe que há perseguição por causa do nome de Jesus, seja naquilo que a gente crê, seja na própria Escritura, que ela revela o que devemos fazer antes, o presente e o depois, porque a Bíblia, ela se renova a cada vez através da própria palavra. A palavra de Deus, ela é eterna. Então, meus irmãos, procuremos andar fazendo as coisas que agradam a Deus, procuremos andar em comunhão com os irmãos em Cristo, procuremos ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem. Te pedimos, ó Pai, que aqueles que ainda não receberam o teu Santo Espírito, Pai, que possam se arrepender dos seus pecados, entregar a vida a Ti para ser guiado, Pai, e terem a vida eterna em nome de Jesus Cristo. É isso que nós te agradecemos. Amém.